Olá, professoras, todos que estão envolvidos nesses jogos literários, né? E nesses jogos literários, nós vamos trabalhar não só a questão do QI, que é o coeficiente de inteligência, né? Trabalhando o paradidático ou os paradidáticos, e trabalhando também as disciplinas, né? Matemática, história, geografia, que pode participar também, que já foi explicado. Bom, hoje nós vamos trabalhar bem rápido aqui, dar um tutorial simples, falando sobre as questões socioemocionais, que é de extrema importância. Então, vamos fazer um tutorial, situações que vão acontecer aqui e que você, professora, precisa, sabe, é uma riqueza, é muito rico quando a gente trabalha isso com os nossos alunos, a questão emocional, antes mesmo dos jogos começarem. E aí, para isso, a gente precisa entender mais um pouco dessa questão do socioemocional. Nas escolas, a gente trabalha muito o coeficiente de inteligência, né? Sempre se ouve falar muito sobre a questão do QE, mas a gente precisa se atentar, né, de forma muito urgente, a questão do QE, que é o coeficiente de inteligência emocional, o coeficiente emocional. E o que seria esse QE? O QE é o seguinte, você saber reconhecer e lidar com as suas emoções e também saber reconhecer e lidar com as emoções dos outros. Isso. E é preciso, antes de começar o jogo, se trabalhar as emoções que os alunos vão sentir. É de extrema importância. Professora, por favor, antes do jogo começar, converse com os alunos. Não precisa ser psicólogo para conversar sobre isso. É muito simples, claro. Casos graves lá na frente, que vamos falar daqui a pouco, claro que você passa para um psicólogo, né? Mas você pode dizer para um filho, dizer para os seus alunos que vão jogar, sentimentos que vão surgir. Né? Olha, fique atento, sentimento de medo, sentimento de raiva porque perdeu, sentimento de angústia, vontade de rasgar, vontade de gritar, sentimento de inferioridade. Então são inúmeros sentimentos que por sinal nós mandamos uma apostila para vocês. Se vocês não têm, se você não tem, professora, pode pedir que a gente envia essa apostila fantástica que fala sobre alguns sentimentos. Isso. E com relação ainda aos sentimentos, é importante frisar o seguinte, muitas vezes a gente quando a criança tem um determinado sentimento, quando ela fica com raiva, a primeira coisa que a gente faz é pedir a ela que não sinta aquilo, né? Você tá com raiva, cala a boca, né? Em casa, né? E assim, na escola a gente não pode fazer dessa forma, mas a gente faz de forma mais velada isso. E aí a gente precisa entender que os sentimentos são expressões que vêm de dentro para fora, que você não tem o controle dos sentimentos. O que você tem, o que a criança precisa aprender é controlar as suas ações. As ações que vêm acompanhadas com esse sentimento. Então, se a criança ela tá no jogo e ela teve o sentimento de raiva, o que é que vai acontecer? Você primeiro vai fazer com que ela reconheça esse sentimento, né? O que é que você sentiu? Trabalhar primeiro os sentimentos, né? Existem várias formas de se trabalhar os sentimentos, através de cartõezinhos, né? Tem os emotions que se trabalha, né? A gente vê muito aí na internet. Trabalhar os sentimentos e, assim, fazer com que eles reconheçam esses sentimentos nele. O que a criança sentiu naquele determinado momento do jogo? Ela sentiu raiva? Ela sentiu alegria? Ela sentiu medo? Ela sentiu frustração? O que ela sentiu? E aí, primeiro, identificando esse sentimento, aí sim, você vai trabalhar outras questões. Só revisando rapidinho, antes da gente começar, já vamos começar, só um minutinho, revisando alguns sentimentos, tá? Então nós temos aqui de alegria, claro, que é altamente positivo, que é o sentimento de felicidade, satisfação e bem-estar, sentimento de tristeza, né, que gera o sentimento de perda, de solidão, de desapontamento ou melancolia, raiva, sentimento de frustração, irritação ou hostilidade, medo, sentimento de apreensão, ansiedade ou ameaça, nojo, sentimento de aversão, repulsa ou desagrado, e surpresa, sentimento de choque, surpresa ou espanto, e a vergonha.
a vergonha, que é o sentimento de constrangimento ou humilhação. Só lembrando, professora, lembra da chacina que houve, eu acho que foi em Brasília ou foi em Goiás, né, que os 2 jogadores lá de sinuca, jogando sinuca, ele foi hostilizado, né, de pessoas que ganharam. Então veja quantos sentimentos ali, sabe, horríveis que geraram naquelas pessoas que estavam ali, foi que gerou uma chacina. Uma chacina com base em apenas um jogo que não foi bem trabalhado. Pois bem, então vamos começar. Né? Vamos começar. Essa experiência que nós vamos colocar aqui foi vivenciada por mim em sala de aula, que eu detectei que você, professora, você, professor, professora, pode detectar também com seus alunos. Então, repetindo, primeiro, o ideal é fazer uma palestra, uma mini palestra de 10 minutinhos. Não precisa você ser, como falamos, não precisa ser um psicólogo, um palestrante, não. Falar às crianças, você tem essa apostila, falar para os seus alunos de que você vai sentir, pode, não é que vai, pode sentir todos esses sentimentos e geralmente sente, passa por isso sim. O primeiro sentimento que eu detectei com os meus alunos é na formação dos grupos, eu percebi alunos tímidos, alunos que têm problemas sérios, que não quiseram jogar. Por que não quiseram jogar? Porque tiveram medo, tiveram vergonha em perder, sabe? São tantos sentimentos que envolvem, né? Vergonha, medo, inferioridade. Isso de acordo com tudo que passou em criança, quando a mãe disse você não pode, você é feio, você é burro, seu coleguinha, enfim. E que você, professora, pode, vou utilizar uma palavra que não deveria, mas vou. Você pode, professora, realizar verdadeiros milagres através desses jogos, não é? Conduzindo as suas crianças, seus alunos, a terem uma saúde mental, tá? Então vamos lá. Então, primeiro essa questão de medo, que precisa ser trabalhado, trabalhe antes e diga, olha, não tem que ter medo, não tem que ter medo de perder. E se está com medo, vai com medo mesmo assim. Bom, o primeiro, quando começa os jogos, para eu sair, o que acontece? Pelas regrinhas, eu tenho que tirar o número 6 ou o número 1. E aí, o que acontece? De repente, eu estou jogando com 4 colegas aqui, e todos já tiraram 6, todos já tiraram 1, e eu já joguei, eu acho que umas 10 ou 15 vezes. E eu não consigo tirar o 6, nem tirar o 1, para eu poder sair do meu jogo. Então, isso pode gerar em mim o quê? Vários sentimentos, né? Sentimentos de frustração, de perda, de que eu sou inferior. Eu não sou inferior. Apenas o meu dado, né? Pela minha, vou colocar a palavra sorte, que não deixa de ser sorte, não está caindo, caiu o número 2. Não está caindo o número 1 e nem o número 6. Então, eu preciso desenvolver o quê? A paciência, né? De que tudo pode acontecer, a questão de não desistir. Tudo isso a gente fala antes, né, professora? Tudo isso a gente coloca antes, tá? Nessa palestra. Mas vamos lá. Começou o jogo, depois da 15ª vez, eu consegui sair. Bom, outras situações que podem acontecer, né? Que podem, não que vão, mas que podem, mas que comigo em sala de aula aconteceram sim, tá? De eu estar aqui no número 17, a minha colega está aqui no número 14, tá? E ela tirou a pedrinha de número... Aliás, minto, vamos colocar mais para cá. Eu já circulei tudo isso aqui, tudo. Estou pertinho de entrar, a minha colega está aqui, e se ela tirar o número 3, ela vai me derrubar. Então, 1, 2, 3, me derrubou. E eu tenho que voltar tudo de novo. Meu Deus do céu. Então, aí pode surgir uma série de sentimentos, né? Sentimentos que vão machucar, sentimentos que na verdade já existiam até dentro de nós. Isso. Ou existiam, ou pode passar a existir de acordo com isso aí. Colocar para o aluno que isso na vida diária, na vida prática, isso não é que pode acontecer. Vai acontecer. É uma nota baixa, é uma mãe que morre, sabe? É um acidente, é uma doença. Nossa, no local de trabalho. Então, mostrar para o aluno que ele tenha paciência, que ele volte com humildade, sabe? Que ele tenha humildade. Outra questão também, professora, importante a ser abordado, que eu vou lembrando, vou passando para você aqui, para você, professora, é o seguinte, ó, tentar colocar para essa minha colega que me derrubou, que ela evite
que ela evite através da alegria dela, né? 1, 2, 3, de me tirar, porque ela tem uma possibilidade de chegar primeiro do que eu. Lógico, é um jogo, é uma disputa, é uma competição. Apesar de eu não gostar muito dessa palavra, né? Competição, mas é o mundo em que nós estamos. Paciência, fazer o quê? Alertar aqueles que ganham, até aqueles que conseguem chegar no seu objetivo final, ou nessa alegria da colega aqui que chegou, ou na alegria dessa colega de tirar, né? De que ela não ostente, de que ela não provoque bullying em mim, que ela não diga, tome seu... Vou utilizar palavras, algumas palavras de baixo escalão, como tome seu otário, volte para o seu lugar, seu burro, seu idiota. Não, não é burro, não é idiota. Isso aqui é um jogo, tá? Então, tentar fazer com que essa minha colega desenvolva já uma questão socioemocional que é empatia. Que é regulação emocional, Almeida. A regulação. É tão falada na inteligência emocional, né? Sim. É regular as emoções. Sim. Tudo isso que você acabou de falar aí é ensinar a criança ou adolescente a regular suas emoções. Porque sentir, a gente sempre vai sentir. É involuntário, as emoções elas vêm. Mas o que compete à escola e em casa também com nossos filhos, é ensinar as crianças a regular. Sim. A pegar essa emoção que ela está sentindo e na frustração, entender que ela precisa ter paciência, que a vida tem etapas, que ela não pode ficar com medo, paralisada, que ela precisa sair do lugar, que ela só vai conseguir algo lá à frente a partir do momento que ela sai do lugar. Alguém só ganha se jogar, né? Não desistir só porque acha que vai perder. Isso é regulação emocional. É um dos pilares mais importantes da inteligência emocional. E nessa alegria, voltando ainda para a alegria, não quer dizer que a colega não sinta alegria porque me tirou. Isso não quer dizer que ela não sinta alegria porque ela ganhou. Claro! Ai, que bom, ganhei, que bom. Claro que se sinta feliz. Agora que essa alegria não venha junto, né, paralelo a o menosprezar o outro. Né? Que pelo contrário, que ela sinta alegria, que ela vibre, mas que, se possível, ela tenha empatia a dizer, colega, não desista, eu venci, mas quem sabe na próxima. E empatia, sabe, Almeida, também é um terceiro item da inteligência emocional. É a terceira questão, é você ter empatia pelo outro, né? É você se colocar no lugar do coleguinha. Ele perdeu naquele momento, mas poderia ter sido você, né? E tá tudo bem, na vida a gente perde, na vida a gente ganha, né? A gente só não pode desistir. Então, assim, através de um jogo tão simples, a gente pode trabalhar, assim, N questões. A gente pode ensinar muito ao nosso aluno, de forma prática, ensinando a cada dia, né? A cada dia, se ele hoje sair da sala de aula aprendendo que ele precisa ter empatia com o coleguinha, se isso ficar muito forte na cabeça dele, ele vai levar isso para a vida dele, vai levar isso para a casa dele, vai ser uma criança melhor e teremos um adulto melhor futuramente. E vamos fazer uma sociedade melhor. Podemos, professora, num jogo como este aqui, sabe, trabalhar, nossa, como já foi dito, várias questões socioemocionais, né? Vários sentimentos. Nós podemos evitar que um aluno faça uma tragédia na escola futuramente, né? Essas tragédias que vêm acontecendo, que a criança que sofreu bullying lá na frente, quando ela tem seus 15, 20, 25 anos, ela retorna à escola, tá? Então, por quê? Porque ela foi trabalhada nesse jogo. Então, veja a importância, veja a contribuição que você, professora, de forma anônima, sabe, sem ninguém saber, a sua contribuição no sentido de fazermos uma sociedade melhor. Bom, outra situação, as várias situações, outra situação que eu percebi, tá, com os meus alunos em sala de aula, e eu vi, foi a questão da desonestidade. É preciso conversar isso antes. Tem que conversar isso antes com os alunos. E tem que também, professora, não conversar, não só pedir para que os alunos sejam honestos, que isso é uma coisa tão lógica, mas tem que pedir, mas pedir que os meus 3 adversários, tá, aliás, todos fiquemos atentos. A questão de ficarmos atentos, né? O Cristo colocou bem claro isso, né? Seja manso como uma pomba, mas esperto como uma serpente. O que é isso? É ficar atento. Então, se a colega está aqui e ela joga
deu o número 6 para ela. Então, eu vou ficar observando. 1, 2, 3, sabe? 4, 5. Aí ela pulou. Peraí, colega. Não, colega. Então, é importante fazer com que o aluno, os outros, observe também o comportamento do outro colega. Por quê? Isso na vida tem que ser assim. Para que ele não perca, para que psicopatas, para que manipuladores, sabe, não venham a prejudicar o outro. Então, eu preciso estar atento ao que o colega vai fazer. Tá? Então, eu percebi muito. O colega dizia 1, 2, são 6, e aí pularia, vinha para cá. E os outros não falavam nada. Eu dizia, ei, vocês observaram? Então, essa questão de observação, da observação, de estar atento, de você focar, ainda vem a questão do foco, disciplina, né? Atenção. A ética e a moral também é muito importante abordar, né? Gente, é tanta coisa para ser abordado. Por isso, professora, é interessante você ler a apostila. É de extrema importância ler a apostila. Então, ter cuidado quanto a essa questão. Então, professora, são N situações que podem acontecer aqui, que aconteceu comigo, tá? E pedir, como já foi colocado, que o aluno não desista, mesmo quando ele está aqui, sabe? Os dois aqui, eu já vi casos do aluno jogando que os dois estão aqui, falta pouco, eu vi esse caso aqui, falta pouco para ele entrar com esses dois aqui. E aí, de repente, voltar os dois para essa casa. Então, mostrar para o aluno que não desista, que tudo é possível. Com uma questão daquela disputa, né? Do coelho da lebre, né? Com a tartaruga, né? E que no final a tartaruga termina ganhando. E assim, é importante frisar que tudo isso que foi dito aqui, né? Tudo isso que está na apostila, vai servir, como dissemos, para esse aluno, para essa criança ser um adulto melhor. Ele pode levar isso para a vida profissional dele, inclusive. Quantas crianças, né, quantos adultos, pesquisas científicas são feitas, que tinham QI altíssimo, né, o coeficiente de inteligência altíssimo, e por questões emocionais não conseguiram se firmar no emprego, fica um tempo no emprego, depois isso não consegue ascender profissionalmente por conta disso. E tem uma questão aqui, né, que a Almeida já colocou em exemplos, que é ensinar nosso aluno a resolver conflitos, a solucionar conflitos. Conflitos vão surgir conflitos no jogo, né? Primeiro colocar as regras bem claras no início do jogo, né? Dizer, cada um saber das regras e assim, quando surgirem esses conflitos, ensinar o aluno a resolvê-los. Resolvê-los como? Um dos aspectos muito importantes para a vida, não só para o jogo do Ludo, é o quê? O diálogo. É o diálogo. O diálogo, assim, é importantíssimo, né? Resolver esse conflito de forma pacífica, né? Ensinar as crianças a conversarem e a chegarem a um acordo. Conversar e chegar a um acordo, né? Isso aí é importantíssimo. Não esqueçam de instigar nos seus alunos essa questão de sempre resolver conflitos através do diálogo, através da conversa, através de chegar a acordo. Não, eu fiz isso, eu errei dessa forma, você errou da outra forma, mas vamos chegar a um acordo em comum. Outra questão também que eu observei quando estava jogando, né, quando meus alunos estavam jogando, é que tem alunos que, infelizmente, jogam de forma truculenta, tá? Truculenta, sem o cuidado específico. Isso ele vai levar para a vida dele, tá? Que a gente precisa colocar. Tem situações, por exemplo, tem determinados vidros em casa ou produtos químicos que eu preciso ter cuidado ao manusear. Bem assim, é um dado que você pode passar isso também para os seus alunos. Então, eu vi alunos, aqui está tudo organizadozinho, ó, todo mundo sabendo onde está em cada casa, e o aluno de forma truculenta, joga de qualquer jeito e termina derrubando todo o jogo, ele não sabe, quer dizer, ele acabou com o jogo. Né? Dizer que o aluno, isso acontece até no trânsito, né? Numa ultrapassagem truculenta, que você acaba com a vida de outra família. Gente, olha, é tanta coisa para ser abordada, tanta coisa que você, professora, converse com os seus alunos antes e também, professora, depois que termina os jogos. Professora, é importante também, aconteceu comigo, no início,
pode gerar um pouco de confusão, um pouco de situações de briga e tal. Isso é até importante acontecer, para que você possa entender quem são os seus alunos e o que deve ser, o que precisa ser trabalhado nesse que é a questão do coeficiente emocional. Porque, como já foi dito, o que adianta você ter um aluno médico que passa em medicina, que passa em direito, mas ele não é equilibrado emocionalmente. Ele vai entrar facilmente em depressão, ele pode matar, ele pode, sabe, enfim, gerar um ser médico, um advogado, um engenheiro, mas desequilibrado, que vai bater na esposa, que vai, enfim, uma série de situações. E os jogos literários, eles, repetindo, têm essa capacidade de não só fazer revisão para as provas, de trabalhar a questão do QI, que é a inteligência emocional, coeficiente de inteligência, que são os conteúdos abordados, como principalmente, somente não, os dois são importantes, né? Mas principalmente porque é tão necessário hoje, que é a questão emocional. Então, trabalhe essa mini palestra antes e depois, e não desista. Se tiver um caos durante o início, aquela loucura, crie adaptações. Por exemplo, já foi colocado que se o aluno erra, ele volta a uma casa ou 5 casas, mude isso. Se ele erra, ele fica na mesma casa. Se ele acerta, adiante 10 ou 20 casas por conta do seu tempo que você tem naquela sala. Então, crie adaptações. Faça também do seu jeito, né? E aproveite a forma lúdica de trabalhar, de fazer um mundo melhor. Olha só, através do lúdico, você vai trabalhar um mundo melhor, uma sociedade melhor, onde você vai trabalhar o QI e o QE. Vai trabalhar o seu conteúdo em sala de aula de inglês, de português, de matemática, de história, da própria literatura, como também as questões emocionais. E assim, Almeida, né, para resumir, eu acho que já foi colocado assim tudo que a gente queria colocar. E para resumir, a gente pode sim transformar essas crianças em adultos melhores, né? A gente está vendo aí um cenário bem preocupante, né? Em que a gente precisa fazer alguma coisa, em que a gente precisa, enquanto educador, agir de alguma forma, fazer a nossa parte, mesmo que minimamente. E vocês podem ter certeza que a partir do momento que você desenvolve a inteligência emocional no seu filho, que você desenvolve a inteligência emocional no seu aluno, você vai conseguir, sim, entregar para o mundo um ser humano melhor. Então, gente, somos gratos por vocês terem me ouvido. Se você assistiu até o final, gratidão. Que você possa passar para os colegas professores que podem ou estão trabalhando esses jogos, tá? Um grande abraço, um beijão.